Olá pessoal, tudo bem? Bom, continuando, agora a gente vai falar sobre funções, mas o que seria uma função? Uma função tem o objetivo de realizar uma determinada tarefa através de uma ou mais instruções, como por exemplo um cálculo matemático. Isso possibilita efetuar a chamada desta função a qualquer momento, sem a necessidade de reescrever as mesmas instruções várias vezes. Existem diversas formas de escrever uma função em Python, com parâmetros posicionais, com parâmetros nomeados, com valor default e com um número arbitrário de parâmetros. Bom, vamos para o código agora que vai ficar bem mais fácil da gente compreender. Com o projeto aberto, tá bem? Vamos criar aqui um novo diretório. Esse diretório eu vou colocar o seguinte, eu vou chamá-lo de 06-functions. Aqui nós vamos criar um novo arquivo Python chamado 01-function. A gente vai criar a nossa primeira função, tá bem? Existem várias formas de você criar uma função, como descrito ali anteriormente. Ok, a gente vai criar uma função bem simples, tá? Função simples que retorna um hello. Como que a gente define uma função? Já apareceu ali para mim. Utilizando essa palavra reservada, def. Vamos definir uma função, ou seja, tu utiliza def, espaço, o nome da função. Qual o nome da função? Eu vou colocar como greet user, uma saudação para o usuário. Tu abre os dois parênteses, tá bem? E no final tu coloca dois pontos. Tá vendo que ele já identou aqui? Ou seja, tudo que tiver aqui dentro vai ser parte da nossa função. A gente tem algo que a gente chama de docstrings, que são três aspas que tu pode colocar no seu código para que você escreva uma pequena documentação, tá? Nesse caso, essa função vai retornar apenas um hello, uma string, certo? É uma forma da gente lembrar o que a função faz, tudo bem? O que ela retorna? Vamos colocar que ela retorna uma string. Ok, a gente pula aqui algumas linhas, uma linha na verdade. Vamos colocar um print hello world. E aqui no final deixa o vazio mesmo, normal, tá? Então essa aqui é a nossa função, uma função bem simples. Def, para você definir uma função. GreetUser é o nome da nossa função. E esses parênteses representa que a gente está definindo uma função. Aqui dentro, a gente consegue carregar diversos parâmetros, tá bem? Conforme a nossa função desejada. O que essa função faz? Nós temos aqui uma docstring, ou seja, um comentário, é uma documentação, na verdade. A gente insere aqui o que ela faz, um breve resumo. Ela retorna um hello e ela vai retornar uma string, né? Posso colocar como str, vai. Porque eu sei que ele vai estar retornando isso aqui, tá bem? Vamos executar isso aqui para ver. Executei, mas não apareceu nada. Por quê? Erro proposital meu, tá? A gente tem que chamar essa função. Lembra que na definição da função, está escrito aqui, uma função tem o objetivo de realizar uma determinada tarefa através de uma ou mais instruções, como, por exemplo, um cálculo matemático. Isso possibilita efetuar a chamada dessa função a qualquer momento. Então, por mais que eu criei essa função, eu ainda não chamei ela. Aqui nesse arquivo 01function, a gente apenas definiu a nossa função, certo? É sempre ideal a gente separar as funções em módulos, a gente pode chamar isso aqui de um módulo, tá? E escrever a nossa função desejada. Ou melhor, você também pode ter várias outras funções aqui dentro, tá? Bom, vamos focar nesse caso aqui. Função bem simples, tá? Vai retornar esse print hello world. Por que não está aparecendo? Porque eu não chamei ela ainda. Eu vou chamar ela aqui embaixo, tá? Olha só, ele já apareceu para mim. Eu só pego o nome da função, greet_user, e pronto. Só executar. Executei, hello world. Apareceu. E finalizou o programa. Por quê? Porque ele só faz isso, né? Então, bem tranquilo, tá? Bom, vamos para o próximo. Vamos criar um novo arquivo Python também. Aqui, a gente vai definir uma função com parâmetros, params. O que essa função vai fazer? Função com parâmetros. Ou um parâmetro, enfim, vou deixar com parâmetros no plural. Def, ou seja, estou definindo uma função, o nome dessa função
Create user. Eu abro os parênteses e aqui que eu vou definir os parâmetros da nossa função. Esses parâmetros, eu vou colocar aqui primeiro, eu vou passar um herói, vai. O nome de um herói, certo? Hero. Vou deixar como hero. 2 pontinhos aqui, pulo uma linha. Só explicando essa linha 3, tá? O que seria isso aqui? Isso aqui é o parâmetro da nossa função. E o que eu tenho que passar para esse parâmetro? Um argumento. Qual é o argumento? O argumento é um herói. Ou seja, isso aqui funciona como se fosse uma variável. Só que é uma variável local. E essa variável local, de certo modo, esse parâmetro, ele vai receber algum valor que eu vou passar esse argumento em algum outro momento. Vamos continuar aqui que vocês já vão sacar. Retorna o nome de um herói. Criei a nossa docstring, certo? Isso aqui é a nossa docstring, uma espécie de documentação. O parâmetro hero, ele vai retornar, ou melhor, ele é do tipo string. Poderia colocar só str, vai. E o que que ele vai retornar? Ele vai retornar uma string, tá? str. Por quê? Porque eu vou utilizar apenas um print, tá? Então aqui eu vou escrever um print, semelhante ao que a gente fez anteriormente, tá? Print, hello, vírgula. Agora eu faço aqui fora, ó, fora das aspas, tá? Mais hero.title. Ok. Em resumo, né? Nós temos aqui a nossa função. Isso aqui é o nosso nome da função com um parâmetro que a gente está passando para ela, que seria o nome de um herói. Aqui nós temos a nossa docstring e eu vou exibir um hello mais o nome do herói, tá? Posso finalizar aqui também, ó, mais pontinho de exclamação. Como a gente disse anteriormente, se eu executo isso aqui, ele não vai estar aparecendo, ele não vai executar a nossa função, na verdade, certo? Por quê? Porque eu não estou chamando ela. Agora aqui embaixo eu chamo ela. Create user, hero. O que eu quero? Quero passar um nome de um herói, certo? Como que eu passo uma string? Aspas simples ou aspas duplas. Vou passar o Batman. Prontinho. Vamos executar? Hello, Batman. Tá aqui. Funcional. Vamos passar o Homem-Aranha? Homem-Aranha. Homem-Aranha vai, teia. Hello, Homem-Aranha. Foi. Funcionando perfeitamente, tá? Até aqui tranquilo. Nada muito difícil. Tá, vamos agora ver algo sobre os parâmetros posicionais, certo? Por quê? Porque existem várias formas da gente escrever uma função em Python. Posso passar parâmetros posicionais, parâmetros nomeados, valor default, ou seja, um valor padrão que sempre vai estar ali, certo? Ok, vamos criar aqui, novamente, um novo arquivo Python. Esse arquivo eu vou escrever como 03 param-position. Um parâmetro posicional, tá? Aqui eu vou escrever um descritivo, passando os argumentos conforme os parâmetros. Vamos definir a nossa função, def describe hero, ou seja, descreva o herói. Eu vou passar aqui o seguinte, team, ou seja, o time dele e o nome dele, hero. 2 pontos aqui, tá? Então, nós temos agora 2 parâmetros, tá? Ah, só voltando aqui anteriormente, ó. Quando eu chamei a função, o que eu estou passando para a nossa função? A gente está passando um argumento para esse parâmetro, certo? Então aqui a gente lê como hero é um parâmetro da função greetUser, certo? E aqui quando eu chamo a nossa função, eu estou passando para a nossa função esse argumento que vai para o nosso parâmetro, certo? Voltando aqui, então aqui nessa função nós temos 2 parâmetros, team e hero, tá? Aqui tu cria uma breve descrição, vou colocar aqui exibe o time do herói e seu nome, né? Tá? O time eu posso colocar como str também, hero também é como str, e o que que ele vai retornar? Ele vai retornar uma string, str. Semelhante ao que a gente fez também anteriormente, tá? Então vamos fazer aqui print
Aqui eu vou escrever o seguinte. Eu vou colocar um /n, tá? Team. Saio aqui das nossas aspas. Coloco team.title. Embaixo eu vou fazer semelhante, tá? Print. Eu vou colocar um hero. Ops. Hero, dois pontos. Ali, ele já carregou para mim, tá? Hero, dois pontos. Fecha. Faz a concatenação. Hero.title. Ok, certinho, perfeito. Agora a gente vai chamar a nossa função describe. O que eu tenho que passar para ela? São dois argumentos. Primeiro, como é posicional, eu tenho que passar nessa ordem. Então, primeiro eu tenho que passar o time, tá? Qual é o time? O time aqui eu vou passar Watchman. Ops. Agora eu coloco uma vírgula. Por que uma vírgula? Porque eu tenho um outro parâmetro, certo? Que é o parâmetro hero, de herói. Eu vou passar uma outra string chamada Rorschach. Ok, por que que ele está sublinhado aqui? Porque é comum que após a gente declarar a nossa função, eu pule duas linhas, olha. Sumiu, viu? Sempre pule duas linhas ali após a nossa função. Vamos executar. Funcional, tá? O time Watchmen, que é do filme Watchmen, e Hero, Rorschach. Rorschach é meio duvidoso, né? Enfim. Vamos fazer com outro, ó. Posso chamar de novo a nossa função, só que aqui eu vou chamar o Aranhaverso e o Homem-Aranha. Homem-Aranha brasileiro. Ok, vamos executar de novo. Olha só, exibiu o anterior, certo? Essa chamada aqui. E depois exibiu essa outra chamada aqui. Em resumo, né, o que está acontecendo aqui? Eu estou chamando aqui com o describe hero, certo? Que é o nome da nossa função, tá bem? Passei aqui o Watchman para o team e Rorschach para o hero. Essas variáveis, ou melhor, esses parâmetros, eles funcionam como se fosse um apelido, certo? Não necessariamente sempre será esses valores que estarão aqui, certo? É bem genérico. Então, toda vez que eu faço isso, ele vem aqui, ops, ele vem aqui, faz, executa a função e me retorna alguma coisa para cá. Nesse caso, exibe aqui, né? Por quê? Porque eu estou utilizando o print. Depois eu posso fazer a mesma coisa, ou seja, reaproveitando a nossa função para fazer algo semelhante com outros valores diferentes. É por isso que as funções são importantes, porque você não tem um trabalho repetitivo de escrever várias coisas semelhantes em vários códigos diferentes. Então você concentra tudo no mesmo lugar. Lógico, tudo depende do cenário que tu tá, né? O que que tu espera que a sua função faça, tudo bem? Ok, vamos agora criar um outro arquivo aqui chamado 04 named arguments. Argumentos nomeados. Argumentos nomeados podem ser passados em qualquer ordem. Ou seja, voltando aqui. Aqui, obrigatoriamente, eu tenho que passar na ordem correta desses parâmetros, tá bem? Agora, aqui, a gente pode definir uma função onde a gente consiga passar em qualquer ordem os nossos argumentos, tá? Então, aqui eu vou escrever a mesma função semelhante que a gente tem lá, describe hero. Aqui dentro, eu vou passar o team, time e o hero, tá? Dois pontos, pula aqui. Eu vou até copiar o que a gente tem aqui, ó. Só para mim não escrever isso aqui de novo, ó. É a mesma função, tá? Na verdade, eu posso até copiar aqui, ó. Vai ser a mesma função. Não sei porque eu não copiei antes, né? Mas tudo bem. É a mesma função, certo? Ah, um detalhe, tá? Que eu esqueci até de falar. O que acontece? A gente está exibindo alguma coisa, mas eu não estou retornando, que é diferente, tá bem? Já já a gente vai chegar lá. Ok, vou chamar aqui a nossa função, só que agora ela tem os parâmetros, os argumentos nomeados. Ou seja, a gente pode passar os argumentos em qualquer ordem. Como que a gente faz isso? Describe. Só que aqui eu faço. Eu utilizo o nome do parâmetro. Olha só. Eu quero passar o time dele. Team, o igual, ou seja, o sinal de atribuição, certo? O que que eu quero passar para o time? Eu vou passar Gotham City, vírgula. Agora eu tenho o Hero, certo? Pro Hero eu vou passar o Batman. Não, vou passar o Joker, vai.
Joker. Ok. Vamos executar isso aqui? Olha só, executou. Certinho, sem erro. Eu poderia criar mais aqui embaixo tranquilamente, tá? Igual a gente fez aqui, tá? Só que eu vou mudar agora. Eu vou passar primeiro o Hero. O Hero vai ser o Joker. Ou melhor, o Batman, vai. Batman. Em seguida, Team, eu vou passar Solitude. Ou seja, o Batman é solitário, né, mano? Ok, vamos executar isso aqui. Olha só, o último que a gente passou. O time, Solitude, e o nome, o Batman, o herói no caso, tá? Então, o que acontece? Eu posso inverter a ordem dos parâmetros. Tá, agora vamos criar um outro aqui, tá bem? Aqui vai ser o 05 traço default value. Valor default, valor padrão, certo? O que acontece? Valores padrões devem ser utilizados sempre ao fim da lista de parâmetros. Ou seja, quando tu quer utilizar valores padrões default, por exemplo, eu tenho o valor de π. Esse valor de π ele nunca muda, é 3.14 alguma coisa, certo? Então tu pode passar ele fixo ali, só que você sempre vai ter que colocar ele no final, tá bem? Vamos lá. Vou definir aqui default value, vou colocar como describe hero. Aqui eu vou colocar o team e o name, ou seja, o herói, hero. E aqui que entra a jogada. O hero, eu quero que sempre seja o Batman por padrão, tá? Não significa que a gente não possa mudar, tá bem? Esqueci dos dois pontos. Aqui a gente tem a nossa docstring, certo? Na verdade, como é semelhante, olha, eu posso copiar aqui, ó. Ok, embaixo também vai ser semelhante. Eu poderia ter copiado todo, né? Copiando por partes, mas tudo bem. Ok, valores padrões devem ser utilizados sempre ao fim da lista de parâmetros. Essa aqui é a nossa lista de parâmetros, ou seja, parâmetro inicial e o outro parâmetro, o segundo parâmetro, que seria o nosso valor default, ou seja, por padrão ele será o Batman. Então o que acontece? Vamos chamar aqui a nossa função describeHero, o que eu vou passar para ela? Eu vou passar apenas o time, squad, esquadrão. Vamos executar isso aqui, só para a gente ver, tá? Olha só, Team Squad, Hero, Batman. Por que deu certo aqui? Porque essa funcionalidade dos nossos valores padrões, certo? Ele já está definido aqui. Sempre que eu estiver utilizando valores padrões, valores default, ele tem que estar sempre no final da nossa lista de parâmetros, tá? Então eu não preciso utilizar o outro argumento para passar para o nosso parâmetro hero, porque ele já tem, tá? Mas eu também posso fazer o seguinte, eu posso passar com parâmetros nomeados, tá? Liga da Justiça, vai. Vou passar só ele, tá? Executa. Olha só. Team, Liga da Justiça, Hero, Batman. Funcional. Eu posso também fazer o seguinte, passar o Team, o nome aqui Squad, vai. E aqui eu posso passar o nosso Hero, só que com outro nome, Joker. Vamos executar para a gente ver, tá? Olha aqui o último que a gente passou, tá? Com os parâmetros nomeados, tá? Funciona de todas as formas, tá bem? Ok, agora a gente vai para uma questão de retornar um valor. Até aqui a gente apenas exibiu, não significa que eu estou retornando isso aqui. Ele está exibindo, mas não é um retorno, tá? Tá, vamos lá. Cria um novo arquivo. Esse arquivo 06 return value. O que essa função vai fazer? Essa função vai retornar alguma coisa. Vai retornar algo. Ok. Vamos definir o nome da nossa função. Vamos fazer diferente aqui. Get, ou melhor, def, definir a função com o nome get ou name. Tá? Aqui eu vou passar, olha só, ele já exibiu ali para mim. First, underline,
first underline name. O outro parâmetro, last name. Ok, 2 pontinhos ali. Vamos aqui para baixo. Eu vou definir aqui só a docstring bem simplesinha, tá? Retorna o nome completo. A gente já entendeu, tá? Como que funciona, então tá tudo bem. Nome completo. Vou criar uma variável local com name. Vou atribuir a ela first name mais um espaço para separar os nomes, tá bom? Mais last name. E aqui embaixo eu faço um return full name. Posso colocar ponto .title, vai, só para ficar bonitinho. Ok, tá aqui a nossa função. Só complementando, essa variável full name é uma variável local. O que seria uma variável local? Ela está apenas no escopo da nossa função. Ou seja, aqui fora ela não seria a mesma, tá? A gente chama aqui fora variáveis globais. Ok, essa nossa função ela vai retornar alguma coisa. O return ele faz com que a função, a nossa função, retorne isso aqui, certo? Eu poderia também nem utilizar essa variável. Poderia simplesmente pegar isso aqui e jogar aqui, acabou. Ele executa, tá? Mas para ficar bem organizado, a gente faz isso. Ok, aqui embaixo, o que que eu vou fazer? Agora eu vou fazer diferente, tá? Vamos criar uma variável aqui fora. Vamos fazer uma atribuição para ela a partir da nossa função. A gente vai chamar a nossa função aqui, getFullName, e a gente vai passar para ela first name e last name, certo? First name é John, last name Wick, John Wick. É um bom filme, tá? Propósito. Recomendo. Todo mundo já assistiu, né? Ok, vamos executar isso aqui só para ver o que acontece. Executei, não aconteceu nada. Por que que não aconteceu nada? Simples, eu só estou retornando. Lembra aqui, anteriormente, eu estou printando. Ou seja, aqui eu não estou retornando, eu estou exibindo. E aqui eu estou apenas retornando, certo? Eu fiz toda a concatenação aqui dentro e fiz o retorno. Mas aqui eu não estou exibindo em lugar nenhum. Ok, está armazenado aqui na nossa variável o nomezinho que a gente passou aqui, John Wick, certo? Então, o que que eu faço? Print, hero e executa. John Wick. Top, né? Certinho, sem erro, sem nada. Tá. Agora vamos para os valores default, bem com retorno. Vou colocar aqui um novo arquivo Python 07 traço. Eu vou colocar como default value. A gente fez isso aqui, tá? Anteriormente, mas tá como 07, ele não vai dar erro no nome, tá? Agora a gente vai fazer como retorno, igual a gente fez aqui, tá? A gente vai retornar o nosso nome. Nesse caso, o que acontece? Geralmente as pessoas não têm apenas nome e sobrenome. Às vezes você tem o nome do meio, certo? Middle name. Então, o que que essa função vai fazer? Função, vou colocar aqui, função com valor default para retornar o nome do meio, tá? Por quê? Porque aqui eu não estou retornando o nome do meio, certo? Estou pedindo apenas os dois primeiros nomes, ou melhor, sobrenome, nome e sobrenome. Ok, vamos definir a nossa função def get full name, first name, last name. Ok, só que eu tenho a questão do nome do meio. O nome do meio nem todo mundo tem, concorda? Então, a gente vai utilizar um valor padrão. Qual será o nosso valor padrão? Middle name vazio, uma string vazia. Por que uma string vazia? Porque se eu não tiver um nome do meio, eu deixo vazio, certo? Na concatenação também, certo? Isso é válido. Tá. Docstring aqui retorna o nome completo, vai. Aqui embaixo a gente faz o seguinte, como agora a gente está lidando com o nome do meio, a gente faz o seguinte, se middle name, ou seja, se alguma coisa estiver aqui, aqui ela está vazia, então basicamente não tem nada na verdade, certo? Agora imagina que eu tenho alguma coisa, eu passei lá na nossa chamada da função, passei o nome do meio. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte,
full name, ou seja, criei aqui ó, a variável full name direto. Full name recebe first name, olha só, ele já me traz aqui, ó, first name, até errou na verdade, eu vou escrever melhor. First name mais um espaço para separar, tá bem? Middle name mais last name. Ok, passei os três parâmetros para o nosso full name. Por quê? Porque existe, né? Se isso aqui for verdade, por isso que eu falo assim, ó, se middle name, ou seja, se isso aqui estiver com algum conteúdo, algum nome, ele vai fazer isso aqui, tá? Agora, se não, o else, simplesmente, ops, simplesmente vou passar o first name e o last name. Só. E aqui embaixo a gente faz o return fullname.title. Certinho. Vou explicar brevemente de novo, tá? A gente tem aqui a nossa lista de parâmetros. Temos parâmetro first name, last name e middle name. Primeiro nome, segundo nome e nome do meio. Por que o nome do meio está aqui no final? Porque ele é um valor default. Ou seja, às vezes eu tenho, às vezes eu não tenho, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma comparação, uma condição. Se eu tenho o nome do meio, ele vai fazer isso aqui. Ou seja, vai concatenar todo o nome. Primeiro nome, segundo nome e last name. Se não, só o primeiro e o segundo, ou melhor, o sobrenome, né? Ou nesse caso, o last name. No final, eu retorno como title, né? Bem bonitinho. Tá, vamos chamar igual a gente fez aquela hora. Hero, get full name. O que eu vou passar aqui? Eu vou passar o John, vírgula, week. Mas eu não vou passar o, o middle name dele, tá? Hero. Na verdade, eu vou colocar aqui até um barra N, só para ele pular a linha, ou melhor no final, né? Ok, vamos executar isso aqui só pra gente ver, tá? Olha só. John Wick, sem erro, o que ele fez? Passei aqui os argumentos, John e Wick. Olha só, first name, last name. Ele foi pra cá. A gente tá chamando a função aqui, tá? O que acontece? Vamos resumir mais detalhadamente. Criei a variável hero, chamei a nossa função. Nessa função, eu passei os argumentos que eu quero, certo? Que seria o nome do John Wick. O que a função vai fazer? Ela vai vir para cá, estou chamando a função. Ela vai vir para cá, fazer essa verificação. Caso isso seja verdade, ele vai fazer essa atribuição aqui, tá? Se não, ele vai fazer essa de baixo, ok? E depois ele vai retornar, certo? Isso que ele vai retornar vai ser armazenado aqui para gente. Ele completou a trajetória da função, certo? Finalizou. Vai armazenar aqui e aqui eu vou exibir, tá? Vou executar aqui só pra gente ver, ó. Certinho. Agora, e se eu passo, eu vou reaproveitar essa variável aqui, tá? Eu vou sobrescrever nela, tá? Get full name, eu vou passar John Wick e eu vou passar o middle name. O middle name sempre é o último por questões de padrão aqui da nossa estrutura, tá? Middle name. O que eu vou passar em middle name? O nome dele, o nome do meio, é Jovanovic. Acho que é isso. E aqui embaixo, vou exibir. Eu vou colocar hero, não precisa do barra N porque eu não vou reutilizar, tá? E executa. Olha só. Primeira chamada, tá aqui. Bonitinho. Tomou nome e sobrenome. E na segunda chamada, aqui de baixo, olha, com os três nomes, bateu. E ainda ficou aqui no meio. Fechou? Tá. Vamos agora para outra questão. Como que a gente retorna um dicionário, tá? Bem importante também isso. Vou criar aqui mais um arquivo, tá? 08-return dict de dicionário. Aqui, vamos escrever. Retorna um dicionário com idade opcional. Vai. Vamos definir a nossa função get person,
Opa, do get person. Vamos colocar aqui first name, o nosso last name e age, a idade, certo? Como um valor default, tá? Aqui ele vai retornar uma pessoa. A gente está simulando uma pessoa, tá? Uma pessoa, ela tem nome, sobrenome e uma idade, certo? Criei uma variável aqui local, tá? Chamada pessoa. Eu vou passar um dicionário. Qual vai ser a primeira chave do dicionário? A chave desse dicionário vai ser o seguinte. Eu vou colocar first name. E o valor vai ser o nosso first name ali, o nosso parâmetro, tá? Vírgula. Vou passar aqui o nome da nossa próxima chave, que vai ser last name. E aqui eu vou passar o last name. Ok, certinho, certo? Isso aqui é um dicionário. Eu vou reestruturar ele melhor, tá? Só para ficar mais elegante a estrutura do nosso código, tá bem? Ok, temos um dicionário aqui. Agora a gente tem a questão da idade, que é um valor default. Posso passar ou posso não passar, certo? Agora a gente faz o seguinte. Se age person, eu vou criar uma nova chave, certo? No dicionário atual. Age, fazer uma atribuição que vai receber o nosso parâmetro age, que é a idade, tá bom? Ou seja, isso aqui vai ficar no lugar da chave e isso aqui vai ser o que será atribuído, ou seja, o valor, certo? Não exatamente aqui, tá? Ele vai ficar aqui no final, tá bom? Eu posso até colocar uma vírgula aqui por padrão, tá? E eu vou retornar return person. Ok. Vamos chamar agora a nossa função. Criar a variável hero aqui normal, tá? Get person. Aqui eu vou passar Jardani Jovanovic. Nome difícil. Tá, eu vou passar primeiro aqui sem nada, tá? Igual a gente fez aquela hora, sem a idade nesse caso. Executa. Retornou o dicionário. É isso mesmo que eu quero que ele faça. Eu quero que ele retorne um dicionário. E não igual a gente fez aquela hora lá com o nome bonitinho, tá? Tá retornando aqui o dicionário e tal, certinho. Agora vamos inserir a idade, tá? Age. Por que eu estou passando dessa forma? Porque a idade é um parâmetro, é um valor default, tá? 110, vai, vamos colocar ele com 110 anos. Print, hero. Executa. Olha só. Primeiro dicionário que a gente fez e o segundo dicionário. First name com seu respectivo valor, last name com seu respectivo valor e age, o nosso novo valor no dicionário, ou seja, par chave valor, certo? Com a idade 110. Cara é velho, hein? Bom, vamos continuar para o próximo arquivo, tá? Cria um novo arquivo. Vamos criar uma função utilizando também a questão do break, certo? 09 break. Ok. Tá, o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma função e utilizar essa função dentro de um while, certo? Para ver como que funciona, né? Um loop. Chamando uma função no loop while. Podia ser o looper for também, enfim. Ok, vamos definir uma função getHero semelhante ao que a gente fez. First, nesse caso eu vou colocar como first name e last name. Ok, retorna nome e sobrenome, vai. Retorna nome e sobrenome. Full name, faz atribuição com first e last name. Aqui embaixo a gente faz return.
Eu gosto sempre de colocar, na verdade, o return bem aqui. Olha o toque, né? Tá, pula duas linhas. Enquanto true, se a gente não trabalhar com uma flag, ele vai ficar num loop infinito, tá? Então é importante que tenha uma flag. Eu vou colocar aqui que, ou melhor, digite que para sair. Ok? First name, fazer atribuição, input, digite o primeiro nome. Aqui agora a gente faz o seguinte: se first name for igual a que, break. Sai da instrução e finaliza o programa. Vamos fazer outro if. Poderia fazer um if aninhado ali, enfim, eu vou fazer separado só para a gente ver, tá? Last name, input, digite o segundo nome. Beleza. Se last name for igual a que, break. A gente sai da estrutura. Name, faz atribuição, get hero, first name, last name, que a gente vai passar. E printa. Print, faz um barra N, hello. Vou colocar uma vírgula aqui. Mais name. Ponto title, vai. Tá, beleza. Deixa eu diminuir aqui. Só pra gente entender o que tá acontecendo, certo? Criamos essa função semelhante ao que a gente já tinha, né? Ela pede um primeiro nome e um segundo nome. Temos aqui a docstring. Dentro dessa função temos essa variável local, onde a gente utiliza os parâmetros da função para fazer a concatenação, ou seja, essa soma. E a atribuição é feita para essa variável fullname e retornamos fullname.title. Eu coloquei aqui embaixo .title, mas eu posso tirar porque ele já está. Ok, ele vai retornar o nome. Agora, while true, ou seja, enquanto for true, enquanto isso for verdade, enquanto for verdadeiro, ou seja, sempre vai ser verdadeiro isso aqui, porque isso aqui está estático, né? Não muda, não está numa variável. Tá, print, digite que para sair. First name ele pega a partir do input, né? E armazena. Se first name for que, ele sai. Break. Mesma coisa embaixo para o last name. E depois a gente insere isso numa variável local, quer dizer, ou melhor, nessa variável name local aqui, né? Não daqui. A local que nós temos aqui da função é essa aqui. Isso aqui são parâmetros e a gente passa para eles argumentos. Beleza, vamos executar esse trem. E exibe o resultado, enfim. Executa. Digite Q para sair, caso você queira sair, né? Vou digitar aqui. Clark Kent. Hello, Clark Kent. Ok, ele exibiu. Posso colocar outro. Vou colocar meu nome. Ih, coloquei tudo junto, né? Enfim, vai de novo aqui, ó. Pronto, dois nomes. E Q para sair, se eu colocar o W, vai. Não sai. O E, não sai. Então eu tenho que colocar a letra Q para sair. E ele sai do loop, tá bem? Beleza, como que a gente passa uma lista para uma função? 10-list. Lista como parâmetro. É a mesma coisa basicamente, tá? Def welcome. Vou deixar aqui um bem-vindo, né? Heroes no plural, por quê? Porque é uma lista, né? A gente está falando de lista. Saudação para uma lista de heróis, vai. Docstring, bem simples. Vou até escrever errado ali, ó, o nome. Memória cerebral. Beleza. Tá, aqui eu faço um for hero in heroes. Dentro desse for, a gente vai escrever uma mensagem, message, variável local, tá? E nessa mensagem, o que a gente quer? A gente vai escrever aqui, hello, colocar uma vírgula, mais o hero.title. Ou seja, quando ele entrar, eu tenho, sei lá, 3 elementos na lista, entrei na lista, estou no primeiro. Essa variável local aqui vai receber essa mensagem mais o nosso herói atual.
E em seguida ele vai voltar e fazer a mesma coisa com o outro. Aqui eu faço um print message. Lembrando, eu não estou retornando nada, eu só tô exibindo, tá? Heroes. Vou criar aqui Rorschach, Batman. Quem mais coloca? Homelander, vai. Homelander, que não é bem herói, né? Maluco. Beleza, welcome, chama a nossa função. Passo o parâmetro, que seria a nossa variável heroes. Ou melhor, como argumento, né? Eu passo aqui. Beleza, vamos executar para ver. Olha só, executou os três, tá? Hello, hello, hello. O que acontece, né? Eu tenho a nossa lista, passei a nossa lista como argumento. Ela está aqui no nosso parâmetro chamado heroes. Ele vai fazer o loop for 3 vezes, porque eu tenho 3 itens. Então, primeiro, hero Rorschach. Ele faz isso aqui, exibe, volta. Hero Batman. Faz de novo e volta. Homelander, faz de novo. Agora não tem nada, ele acaba a instrução. Ele sai da nossa função. Tá, vamos pro próximo. Como que a gente modifica uma lista em uma função, tá? 11 traço publish. Ok, vou escrever aqui, modificando uma lista em uma função. Modificando uma lista com uma função, vai. Tá, vamos criar uma função aqui chamada print heroes, ou seja, imprima os heróis, exiba os heróis. Um printed heroes, ou seja, o que não foi exibido ainda, tá? Completed heroes. Beleza, estes são os nossos parâmetros. Tá, vou escrever aqui a docstring. Imprime heróis e transfere para outra lista, vai. Imprime heróis e transfere para outra lista. Beleza, aqui eu vou colocar assim, while unprinted heroes, ou seja, o que não foi printado ainda, tá? Vou criar uma variável local chamada corrente hero. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu pego o atual unprinted heroes.pop, ou seja, ele pega o último elemento que estiver nessa lista, tá? Carrega aqui pra gente esse elemento, esse item, tá? Aqui embaixo eu faço um printing hero mais current hero. Ponto title, vai. Só para exibir bonitinho. Tá, agora na nossa lista completed heroes, eu vou fazer um append com o herói atual ali que a gente removeu da nossa lista anterior. Ok, aqui ele vai exibir os heróis. Vamos criar uma função chamada showCompleted. Def show completed. Aqui eu vou passar o seguinte, completed heroes, uma lista, né? Exibe os heróis, basicamente a função vai fazer isso, tá bem? Vamos exibir aqui um print /n heroes. Tá, aqui a gente precisa fazer um for completed heroes, ou melhor, no singular, né? And completed heroes. Aqui a gente faz a exibição deles, tá? .title, completed heroes.title, ou seja, cada item que estiver nessa lista ele vai exibir. Ok, vamos sair aqui. Temos duas funções, tá? Uma para fazer a troca dos elementos, a remoção de uma lista para outra, e aqui para exibir, tá bem? Tá, vamos fazer o seguinte, um printed heroes vai ser a nossa função, ou melhor, a nossa lista que contém os heróis. Vamos colocar aqui o Iron Man, o Joker, que não é herói, né, mas tudo bem, e o Batman, vai. O Completed Heroes, uma nova lista, ela vai estar vazia.
E aqui embaixo, a gente vai fazer uma coisa interessante. Passando a lista como cópia. Ou seja, eu estou só copiando a lista, tá? O que eu faço? Eu faço um print, ou melhor, print heroes. E eu vou printar essa nossa lista, um printed heroes. E aqui, vou colocar o completed heroes, tá? Que a função exige. Vou fazer aqui um print só para a gente separar, um /n, e vou colocar alguns asteriscos aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5, mais 1, 2, 3, 4, 5, mais 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Já é o suficiente. E show completed heroes. Já carrega aqui como parâmetro a nossa variável. Vamos executar isso aqui só para a gente ver, tá bom? Tem um probleminha aqui, proposital. Tá, o que acontece? Tá printando, a gente tá onde? Vamos voltar aqui, executei, a gente tá bem aqui, ó. Na linha 25. O que, que a linha 25 vai fazer? Chama print heroes, vamos voltar lá. Ela passa a nossa lista e a lista vazia, tá? Eu chamei, passou aqui, enquanto um printed heroes, ou seja, ele vai percorrer um por um, cada item da nossa lista. Armazeno aqui, removo, né, aqui da nossa lista e armazeno aqui. Exibo e depois faço um append na nossa outra lista, tá? E aí, tudo bem. O que, que a outra função está fazendo? Essa aqui. Ela só exibe. O que ela está exibindo? A nossa lista completed heroes, que estava vazia, correto? Só para me mostrar uma coisa, ou melhor, já mostrando aqui, ó, tem os heróis Batman, Joker e Iron Man. Ok, bateu, certo? Só para me mostrar uma coisa agora, vamos exibir as nossas listas individualmente, só para a gente ver como ela tá, depois que a gente executou a função, printed heroes, e aqui embaixo eu vou colocar completed heroes. Vou executar. Olha o detalhe. A nossa lista original, que continha aqui os itens, está vazia. E essa de baixo aqui, ou seja, foi movido, na verdade, da lista principal para a nossa outra lista. Na verdade, os itens foram movidos de um lugar para o outro, certo? O que eu escrevi aqui? Passando a lista como cópia. Como que eu faço isso? Faço assim, ó. Abre chaves, ou melhor, abre os colchetes, 2 pontinhos. Ele vai passar a lista como cópia. Ou seja, essa lista unprinted heroes, ela vai permanecer inalterada, certo? Vamos executar? Executamos, ó. A mesma coisa, a mesma saída, tá? Só aqui embaixo permaneceu a nossa lista original, certo? Às vezes você vai ter algum dado que tu não quer, não deseja ou não deve perder da lista original, certo? Então você passa o conteúdo aqui como cópia, é mais seguro, certo? Vamos então criar aqui uma nova função, 12. Vou escrever parâmetros, argumentos arbitrários, vai. Argumentos. Beleza. Criado aqui. Escrever aqui um comentário. Passando um número arbitrário de argumentos. Ou seja, imagine que você pode ter N argumentos, certo? Existe uma forma de você passar esses N argumentos sem a necessidade de você criar um monte de parâmetros, tá bem? Como que faz isso? Vamos criar uma função aqui chamada heroes. E nessa função, a gente vai fazer o seguinte, vamos passar um parâmetro, que seria a nossa lista de heróis, porém, com um asterisco, certo? Asterisco, list heroes. 2 pontos. Aqui. Docstring. Tá, o que a função faz? Exibe uma lista de heróis. Vai. Aqui a gente faz um for hero in list heroes. Print hero. Vamos só exibir, tá?
Pulo aqui 2 linhas, lembrando que eu não estou retornando nada ali, eu só estou exibindo, tá? Então, heroes. Eu vou passar o Batman apenas, tá? Ele vai executar. Batman. Agora, eu vou passar o Batman e o Joker. Vamos passar o Homem-Aranha também? Homem-Aranha. Voa. E executa. O que está acontecendo? Por que ele está pulando a linha aqui, né? Porque o print ele tem um /n implícito, tá? Por isso que ele está pulando linha ali. O que acontece? Vamos exibir a nossa lista aqui antes. Print. List Heroes. Ele me dá até a posição, mas eu não quero, vai. Executa. Olha só que interessante isso aqui, tá? É uma tupla. Então, o que eu fiz? Eu passei primeiro o Batman, certo? Eu chamei a função, passando como argumento o Batman. O Batman tá aqui, ele vai exibir aqui, tá? Ele vai aparecer aqui, ó. A gente tá bem aqui, certo? Aqui, eu tô percorrendo a nossa lista, ou melhor, nesse caso, uma tupla. Essa tupla, ele contém o quê? Só o Batman, certo? Agora, em seguida, ele finaliza aqui e tal. Agora, em seguida, eu vou fazer de novo uma nova chamada. Eu vou passar 3 valores. Os 3 valores estão aqui. Vou exibir, olha só, uma tupla, certo? E ele vai exibir individualmente depois aqui no nosso for. Essa também é uma forma de você passar uma lista, certo? Tá, vamos para o próximo. Vou criar aqui, ops. Vou criar aqui o 13 traço parâmetros. O que a gente vai fazer? A gente vai passar mais elementos para nossa função. Vamos fazer algo semelhante ao que está aqui, tá? Na anterior. Então, só vou copiar e colar aqui, certo? Só que o que eu vou fazer de diferente? Eu vou colocar aqui, antes, como primeiro parâmetro, size. Size é de tamanho, tá? E vou permanecer aqui a nossa lista de heróis, vai. Tá, aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar isso aqui, vou colocar um /n, tamanho, seria o size, mais str size. Ou seja, eu estou fazendo uma conversão desse parâmetro size para string, tá? Aqui embaixo eu vou exibir os elementos normalmente, certo? E aqui a gente vai fazer a chamada. Só que vai ser diferente. Por que vai ser diferente? Eu vou passar o seguinte, ó. 6, vírgula, e o nome. Aqui eu vou passar 9, vírgula, e o restante da nossa lista, tá? Executa. Tamanho 6, Batman. Tamanho 9, esses 3 elementos. Por quê? Aqui, a ordem, ela importa, tá? Se eu pegar essa lista aqui, deixa eu apagar aqui, e colocar aqui na frente, ó, antes, vai dar erro. Olha só, deu erro. É o mesmo conceito do valor default que a gente fez anteriormente, tá? A gente sempre tem que deixar ele no final aqui nesse caso, tá? Quando se trata de uma lista, certo? Ok, fez a mesma coisa, tá? Não vou nem... Deixa eu executar de novo aqui. Não vou nem explicar porque é semelhante ao que a gente fez já. Tá, vamos fazer aqui agora o arquivo 14. 14 traço named arguments. O que a gente vai fazer? Vamos escrever aqui um comentário, ó, passando um número arbitrário de argumentos nomeados. Eu vou colocar um ponto. 2 asteriscos representam um dicionário. Ok, vamos definir aqui def, definir a nossa função, tá? Def é profile. Aqui a gente vai colocar first name, last name e o nosso dicionário, sempre em última posição, igual a gente fez ali anterior, tá? Um dicionário chamado users. 2 pontos, tá? O que a gente vai fazer? Constrói um
dicionário com, ou melhor, de nomes. Vai. O que a gente vai fazer aqui? Vamos criar um dicionário chamado Profile. Isso aqui é um dicionário vazio, tá? As chaves sem nada representam um dicionário vazio. O que eu vou fazer? Profile. Aqui eu vou fazer a criação da nossa chave e a atribuição do valor já, tá? Como chave, eu vou colocar como first name. E aqui eu vou passar o nosso parâmetro first name, tá? Aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa, só que com last name, certo? E vou passar last name. Ok. Agora eu vou fazer o seguinte, vou fazer um for, ou seja, um loop em nosso dicionário. Chave, ou seja, key, e value. Chave e valor. In users.items. Na aula de dicionário eu expliquei como que funciona isso aqui, tá? Ou seja, quando se trata de um dicionário, a gente tem um par de chave e valor, tá? E para a gente percorrer ele, a gente precisa desses itens aqui, né? Para a gente percorrer entre a chave e o valor. Ok, profile, key, olha, já está exibindo ali, ó. Recebe value, fazendo uma atribuição, certo? E aqui eu faço um return profile. Vou pular aqui 2 linhas, tá? Só explicando a função, a gente tem 3 parâmetros, certo? First name, last name e o dicionário. A gente cria um dicionário aqui vazio. Aqui a gente faz a atribuição dos novos valores que a gente tem aqui no nosso parâmetro para o dicionário, ou seja, respectivamente nessa chave, a gente já está criando a chave aqui. First name recebe first name. Na outra, last name recebe last name, ou seja, é o mesmo dicionário, tá? Só lembrando que isso aqui é o mesmo dicionário, porém eu tenho 2 itens nesse caso, tá bem? E o que eu faço aqui? Eu estou percorrendo o nosso dicionário. Key value. O key, ele representa essa chave. E o value representa o nosso valor, que está associado a essa chave, tá? In users.items, ou seja, no nosso dicionário. Ou seja, a gente está vendo, a gente vai percorrer a partir dos itens daquele dicionário. Profile, ponto, ou melhor, profile de key, ou seja, a chave que eu tenho atual, vai receber value. E em seguida retorna o nosso dicionário. Vamos olhar como que ele executa aqui, só para a gente ver funcionando, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó, user, vou criar uma variável fora da nossa função, tá? User vai receber a nossa função, e nessa função, o que eu vou passar? Vou passar aqui o John vai Wiki, né? John Wiki, eu vou executar isso aqui só para a gente ver, tá? Por que não exibiu nada? Porque eu não coloquei o print aqui, né? User. Vamos executar. Olha só, ele exibiu o nosso dicionário, certo? Agora imagine o seguinte, eu quero manipular esse dicionário inserindo mais chaves e valores. Como que eu faço? Bem simples. Aqui na nossa chamada, só lembrando, né? Aqui a gente tem um dicionário, olha. O que eu faço aqui quando eu chamo a função? Tá vendo que eu só passei o nome e sobrenome? Eu posso adicionar aqui, por exemplo, vou colocar uma vírgula. Aqui embaixo eu vou colocar location. Ou seja, um novo parâmetro, certo? Que será a nossa chave. Location. Eu vou colocar New York. Eu vou executar, tá? First name, last name, location, New York. Como que ele está pegando isso aqui? Porque eu tenho aqui 2 asteriscos com users. Que está representando um dicionário, certo? Eu tenho o nosso interno, que é esse aqui, tá? Que está aqui, ó. Mas eu tenho esse aqui, que é basicamente a união aqui, certo? Mas eu coloco esse aqui em separado. Eu posso adicionar quantos itens eu desejo, tá? Vou colocar aqui tech. Mustang, vai. Não, car, vai. Car, Mustang. Acho que era Mustang, né? Vamos executar aqui. Olha só, ele adicionou no final, certo? Então, a gente tem aqui uma função que permite a gente trabalhar com um dicionário dinâmico, tá?
Tá, vamos para o próximo. O que a gente vai fazer? Vamos criar uma função aqui chamada... não vou colocar número agora não, tá? Eu vou chamar essa função de named arguments. Sem número, tá? O que acontece? Nessa função, eu vou copiar a nossa anterior aqui, ó, que a gente fez. Vou copiar lá em cima também. Vou copiar ela, vou jogar aqui, ó, passando um número arbitrário de argumentos nomeados. 2 asteriscos representa um dicionário, tá bem? Ok, essa função, ela só faz isso, tá? Até agora, o que a gente fez? Nós criamos o arquivo das nossas funções, certo? Que nem está aqui, ó. Cada função eu representei por um arquivo. Porém, é sempre ideal você utilizar as suas funções em um arquivo separado. E a gente estava executando logo embaixo, certo? O que a gente vai fazer? Estamos aqui no named arguments, ok? Criamos aqui a nossa função. Eu vou executar aqui, ela não vai servir para nada. Por quê? Porque eu não estou chamando ela, certo? Agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai entender uma questão que se chama importação de módulos, certo? A gente vai importar esse arquivo em algum lugar. Nesse caso, agora eu vou criar um outro arquivo chamado 15-import-módulo. Importando um módulo, vai. Importando um módulo. Como que eu faço para importar esse named arguments para cá? Bem simples. Import named arguments. Ok, apareceu ali. Fácil, né? Tem uma outra questão também que é importante. Esses dois arquivos, eles estão no mesmo diretório, certo? Por isso que eu consigo chamar ele a partir do nome dele. Se estivesse em outro diretório, por exemplo, aqui fora, sei lá, em qualquer outro lugar, eu teria que especificar exatamente onde ele está. Tá, agora vamos utilizar, não adianta importar se a gente não utiliza o nosso módulo que a gente criou, né? Qual é o módulo que a gente criou? É esse aqui, que ele vai gerar um dicionário pra gente, tá? Meio que dinâmico ali. Tá, beleza, a gente importou, mas como que usa? Simples, eu vou criar uma variável chamada hero. E nessa variável hero, eu vou fazer uma atribuição para ela com o nosso arquivo que a gente importou, named arguments. Qual que era o nome da função ali? Profile, certo? Então eu coloco ponto. Ó, já apareceu ali para mim, profile. Como que eu chamo então uma função que vem de outro lugar? O nome do arquivo, ponto, o nome da função, tá? Vamos executar isso aqui só para a gente ver. Eu vou passar aqui, ó, primeiro os argumentos, tá? Bruce e vou passar o Wayne, vai. Wayne. E o location, vai. Location Gotham City. Vou printar o nosso herói. Vamos executar isso aqui só pra gente ver. Olha só, ele trouxe certinho. O que está acontecendo aqui? Quando você importa, você está importando um módulo e esse módulo será utilizado aqui, certo? Então, tudo que estiver aqui no named arguments, que está aqui nesse outro arquivo, você pode utilizar aqui. Basta você conhecer o que tem nesse arquivo, as funções que ali residem, né? Nesse caso, a gente tem uma, né? Enfim, deu certo. O que acontece também? A gente pode colocar esse nome muito extenso como um apelido. Como que eu faço isso? Named underline arguments as. Posso colocar NA. E aqui eu altero também, ó, o nome do arquivo. Eu coloco como NA. Porque NA, a sigla, né? Named arguments. Beleza. Vamos executar? Funcional. Normal, tá? Tá, agora a gente vai para outra questão. A gente pode importar apenas as funções que a gente deseja. Quando você faz isso aqui, import, você está trazendo todo o arquivo, certo? Imagine que você tem um módulo com várias funções, mas a que você precisa é uma ou duas. Então você pode importar apenas aquelas funções, tá? Vamos criar aqui um novo arquivo também, chamado 16 import function. A gente vai utilizar como base esse arquivo aqui também, tá? Vou escrever um comentário.
Importando funções. Tá, vamos fazer um pouquinho diferente agora. Como que eu importo apenas determinadas funções? No lugar do import, inicialmente tu coloca from. Agora você chama o arquivo, named arguments, e aqui import, tu coloca o nome da função que tu quer. Profile, olha, já apareceu ali, tá? Eu posso utilizar um alias aqui para nossa função e não mais para o arquivo, igual a gente fez da última vez, tá? SPF. Ok, estou importando a função profile. Aqui a gente faz a mesma coisa, eu vou até copiar, tá? Ó, copiar aqui, vou colar aqui. Só que aqui eu vou passar outros valores, tá? Ó, tem que alterar aqui, ó. Na verdade aqui eu não preciso do nome do arquivo, só coloco PF. Só que aqui eu vou alterar os nomes, ó. Vou colocar Tony Stark. New York, vai. E vou exibir. Print Hero. Vamos executar isso aqui só pra gente ver. Olha só, first name, Tony, last name, Stark, location, NY, New York. Funciona, certo? O detalhe aqui é isso aqui, né? Que o alias agora é para nossa função e não mais para o nosso arquivo, para o nosso módulo. Então, eu não preciso mais chamar o nome do nosso módulo. Bom, gente, eu acho que é isso. A gente viu bastante coisa aqui. Tem N formas de você fazer uma função e funções são essenciais porque você evita de fazer trabalhos repetitivos. Bom, é isso. Curte aí, se inscreve no canal, comenta e fui!